Fala aí, meu povo, sejam bem-vindos ao canal Espaço da Bola. Bruno Moura vindo aqui em mais um programa, o Lado B do Brasileirão. No programa de hoje, galera, vamos repercutir o que aconteceu de terça passada até hoje e vamos falar mais ou menos o que vai acontecer de terça hoje até terça que vem, que é o nosso próximo programa. Hoje vamos falar exclusivamente da Série B do Campeonato Brasileiro, mas como vocês estão vendo aqui, eu já estou devidamente fardado, né, trajado aqui com a camisa do Brasil, porque a nossa seleção olímpica acabou de se classificar para mais uma final olímpica e a gente vai brigar por mais uma medalha de ouro aí, já tendo garantido a medalha de prata. Eu acompanhei o jogo aqui, acordei 5 da manhã, dormi o primeiro tempo, mas eu consegui acompanhar o segundo ali, a prorrogação e os pênaltis, então é isso aí. Outra coisa, né, se você souber onde eu posso comprar a camisa da seleção olímpica, que é aqui, ao invés de ter o emblema da CBF, tem a bandeirinha do Brasil, símbolo olímpico e tal. Eu tô doido atrás dessa camisa, só que eu não acho em canto nenhum que venda essa camisa da seleção olímpica. Não essa aqui da CBF, né? Mas a olímpica, com a bandeira do Brasil aqui no lugar do brasão da federação, né? Então, se você souber, pô, já deixa aqui nos comentários pra me ajudar aí também nessa busca, né? E também já se inscreve aqui no canal, né? Aproveita que você já tá indo nos comentários pra comentar aqui no vídeo, já deixa o like também, se inscreve aqui no canal, porque aí a gente cresce cada vez mais aqui no YouTube, beleza? E vamos lá falar de futebol, porque da semana passada pra cá tiveram alguns poucos jogos, né? Então dá pra gente passar por ele e de hoje até terça que vem vão ter poucos jogos também, porque a gente tá em semanas de Copa do Brasil, né? Então tem uma pouca quantidade aí de jogos. Por exemplo, terça-feira passada a gente teve Botafogo 2, CSA 0, e esse jogo foi um dos candidatos à pior partida do CSA na temporada inteira. O CSA foi horrível, erros do treinador aí, e foi muito ruim mesmo o jogo do time do CSA. O Botafogo se aproveitou assim, de erros infantis da equipe do CSA e mereceu a vitória. Não tô querendo desmerecer o time do Botafogo não, mas precisou fazer pouca força para vencer a equipe do CSA, o Botafogo. Não é o que jogou demais e massacrou o CSA, não, tá? Aliás, o CSA nesses últimos 2 jogos, pelo amor de Nossa Senhora, né, meu velho? O Avaí, na quarta-feira, ganhou a equipe do Remo por 1-0, né? E acabou se consolidando ali dentro do G4, né? Então, ótimos resultados aí da equipe do Avaí, esse com o Remo, né? E essas 2 partidas tinham sido partidas atrasadas, né? Então, por isso que esses times jogaram. Aí, olha, quinta-feira não teve jogo da Série B. Na sexta-feira a gente teve, sim, já começando essa rodada aí desse final de semana. O Goiás venceu a equipe do Operário e também se consolida como uma equipe de G4, né, com 26 pontos. O Coritiba venceu a equipe do Náutico num duelo que visa a liderança, né? O Coritiba vencendo agora vai jogar hoje contra a equipe do Brusque e se vencer o Brusque pula para a primeira colocação. Já já a gente fala mais sobre isso, mas o Coritiba venceu por 3-1. Foi uma partida até muito movimentada, né, muito intensa e foi legal de assistir. Terminou com a vitória do Coritiba, infelizmente para nós nordestinos, né? Eu tava torcendo para a equipe do Náutico nessa partida. O Cruzeiro empatou com o Londrina, o Cruzeiro que fez 1-0 e levou a virada, né? Então poderia ter sido pior. Que pena que não foi. Velho, desculpa a torcida do Cruzeiro, mas é muito engraçado ficar vendo os caras desesperados, bicho. Porque já é o segundo ano dos caras na Série B, né? Não dá indício de que vai subir. Ao contrário, dá indício de que vai brigar para não cair, né? Tá lá nas últimas posições há muito tempo. Vasco e Botafogo dão até indícios de que estão brigando ali pela primeira parte da tabela, mas o Cruzeiro realmente não, né? Então fica... o desespero tá muito grande na torcida do Cruzeiro e assim, velho, é triste porque é uma equipe grande, uma equipe que tem uma torcida muito apaixonada, uma torcida muito grande, mas a gente sempre torce por umas zebrazinha, né? Aí quando o Cruzeiro perde, a gente se poca de rir. Mas realmente é uma situação triste de um dos grandes times aqui do Brasil, né? No sábado a gente teve o Vila Nova vencendo o Guarani por 4-1 na casa do Guarani, o que pra mim foi muito surpreendente, né? Que o Guarani é uma equipe que lutava diretamente pelo G4. Se tivesse ganho esse jogo, tinha ido pra 26, né? Tava com a mesma pontuação de Goiás e Avaí, que estão no G4. Então, olha o tamanho aí dessa derrota, né? E o Vila Nova, uma vitória que escapa lá da zona de rebaixamento, né? Estaria com 15 pontos, venceu, foi para 18, colou no CSA
e se afastou ali das equipes do Z4 que tem 13. Então, belíssima vitória da equipe do Vila Nova, né? O Vitória jogou com o Avaí, e aí eu falei do Avaí que teve um bom resultado contra a equipe do Remo, né? Que venceu por 1-0 e se consolidou no G4. Nessa partida, o Vitória, que é uma equipe de Z4, né? Brigando, tá fora do Z4 agora, mas tá com a mesma pontuação das equipes que estão lá na zona, que é 13 pontos. Eu achava que o Avaí iria vencer essa partida, mas o Vitória fez uma boa partida e poderia ter vencido esse jogo. Foi uma partida interessante do Vitória, então, mesmo estando lá embaixo, é uma equipe que dá indícios de que vai começar a brigar para escapar um pouco. É uma equipe que às vezes apresenta um bom futebol, tem um jogo um pouco consistente, uma partida defensiva que até é interessante porque consegue fechar espaços dos adversários, mas não conseguiu a vitória nesse jogo aí, né? O Sampaio Corrêa venceu a equipe do Brasil de Pelotas, e o Sampaio, ele vinha em 5 jogos sem vitória, 2 pontos conquistados apenas, uma fase muito ruim, venceu o Brasil de Pelotas e se recupera na tabela de classificação, né? Sobe um pouco, né? Melhora essa fase, aí ganha mais confiança e acaba que volta a colar no G4, né? Volta a ter 23 pontos. Se não vence, estaria na parte de baixo da tabela de classificação, na segunda metade, né? E vencendo essa partida se credencia novamente a ficar lá entre as primeiras colocações, né? O clássico entre Botafogo e Vasco terminou 2-0 e para mim foi até uma surpresa. Eu achava que o Vasco iria vencer essa partida, né? Mas o Botafogo venceu mais uma, já tinha vencido o CSA, vence o Vasco agora e ultrapassa inclusive o próprio Vasco. Botafogo já vem de 3 vitórias consecutivas, né? E se recupera aí na tabela de classificação. Tava realmente mal a equipe, né? Tava com 13 pontos e agora vai a 22 em 3 rodadas, né? Então, interessante essa arrancada da equipe do Botafogo. E encerrando a noite, Brusque venceu Confiança por 3-0. Eu tinha falado do Vitória, que é uma equipe que dá indícios de que vai fugir, né, que vai conseguir escapar, que vai fazer boas partidas. O Confiança não. O Confiança faz partidas realmente muito decepcionantes e tá lá amargando a lanterna da competição aí com 10 pontos apenas, certo? No domingo, para encerrar os jogos aí da rodada, a gente teve os 2 alagoanos entrando em campo. O CRB empatou com o Ponte Preta, né? E assim, o CRB como uma equipe que queria se manter aí, manter a sua posição no G4, com os resultados da rodada, tinha saído do G4, né? Deveria ter vencido esse jogo. Até porque saiu na frente, levou o empate e no segundo tempo passou quase o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, jogando contra uma equipe que tá na zona de rebaixamento. Então o CRB deveria ter vencido esse jogo, né? Vacilou, empatou e sai do G4 com esse resultado. E o CSA em outra partida que, voltando ao que eu falei sobre a partida contra o Botafogo, o CSA, ele decepcionou muito nessa partida contra o Remo e mais uma partida credenciada a ser uma das piores da temporada. O Remo venceu numa desatenção da equipe do CSA e uma pitada de sorte, né, também do ataque do Remo, o que é importante, e isso vai acontecer, o time tem que saber aproveitar também essas oportunidades, né? Mas aí o CSA não fez força nenhuma nesse jogo, né? Escalou errado, mexeu errado, mais uma vez o Ney Franco vacilando aí na equipe do CSA e outro resultado é que a torcida do CSA fica revoltada, fica decepcionada e olho aí também porque a galera já tá começando a criticar o trabalho do Ney Franco, né? E realmente eu acho que depois dessas 2 partidas precisa ser criticado sim, porque foram decisões dele que influenciaram diretamente nos resultados da equipe do CSA. E aí a gente encerra os jogos de terça-feira passada até aqui, mas agora vamos passar pela classificação, como é que fica a situação das equipes, né? O Náutico segue líder com 30 pontos, só que vê o Coritiba se chegando, né? O Coritiba tá com 28, 2 pontos a menos que o Náutico e tem um jogo a menos. Joga hoje, daqui a pouco a gente fala sobre isso. O Goiás vem em terceiro com 26 e o Avaí em quarto também com 26, né? O Avaí vem com 26, né, em quarto colocado. O CRB vem em quinto, já fora do G4, com 25. E o Brusque já tá ali em sexto colocado, com 23 pontos. Um jogo a menos, joga contra o Coritiba, certo? Essa partida entre Coritiba e Brusque afeta muita gente, né, na classificação. O Sampaio Corrêa vem em sétimo com 23, só que aí já tem
os 15 pontos, né? O Brusque tem um jogo a menos e o Sampaio já tá com a quantidade de jogos correta. O Guarani também segue com os mesmos 15 jogos e os mesmos 23 pontos do Sampaio e do Brusque, né? E aí vem já encerrando a primeira parte da tabela o Botafogo e o Vasco com 22 pontos. O Operário já abre a segunda parte da tabela com 21, seguido do Remo com 19. CSA vem com 18, Vila Nova com 18. O Vitória 13, Ponte Preta 13, Londrina 13 e Cruzeiro 13. 4 times aí com 13 pontos. Londrina e Cruzeiro na zona de rebaixamento pelos critérios de desempate. E o Brasil de Pelotas vem com 12 pontos aí na penúltima colocação e o Confiança na última colocação com 10 pontinhos apenas. Confiança realmente dando sérios indícios aí de que não vai conseguir escapar dessa situação, né? Mas tudo pode mudar, o futebol é muito dinâmico. O Confiança, mesmo nessa fase horripilante que vive, né? O Confiança, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos sem vencer, 3 pontos conquistados apenas nesses 9 jogos, né? O Confiança, uma vitória, já vai para 13 pontos e cola aí no Vitória que já tá fora da zona de rebaixamento, né? Então tudo pode mudar muito rapidamente. Mas vamos lá, galera, vamos falar agora dos próximos jogos, né? Eu não vou nem, gente, fazer aqueles destaques que eu geralmente faço, né? Porque vamos focar nos jogos que vão acontecer. Aproveitar que só tem uma rodada, né, pra gente falar. O Brusque e o Coritiba vão se enfrentar hoje. A partida é 7 horas da noite e é interessante de se acompanhar, porque tem o Coritiba que visa a liderança do campeonato, né? E aí o Náutico seca com todas as forças a equipe do Coritiba. E o Brusque visa vencer essa partida, joga em casa, né? Então quer vencer o jogo, porque aí ele já iria para 26 pontos se ganhar e fica colado no G4 com Goiás e Avaí. Pelos critérios de desempate, ele não entra ainda no G4, né? Deixa eu até conferir aqui em questão de vitórias, porque no aplicativo aqui ele não dá a quantidade de vitórias, mas o Brusque ele tem 14 vitórias, Goiás e Avaí tem 15, então ele igualaria tanto no número de pontos quanto no número de vitórias, certo? Ah, não, peraí, perdão. Ele tem 7 vitórias, foi mal. Eu confundi aqui com a quantidade de jogos. Eu tô viajando, tô maluco, galera, perdão. Eu acordei cedo hoje, acordei 5 horas pra ver a seleção olímpica. Tô fudido aqui. Se o Brusque vencer esse jogo, ele vai pra 8 vitórias. Ele ultrapassa Goiás e Avaí e vai pra terceira posição. Então, representa muito essa vitória do Brusque. Só que tanto Goiás, quanto Avaí, quanto CRB, quanto Sampaio Corrêa, quanto Guarani, né? E até Botafogo, Vasco, outras equipes que estão visando aí o G4, estão secando o Brusque, né? Para o Brusque não aumentar esse sarrafo aí, aumentar a pontuação, né? Então, muita gente interessada nesse jogo aí e vai ser um jogo foda, velho, de se assistir, certo? Então, se tem um destaque aí nessa rodada, realmente é essa partida. E aí, galera, a gente vai passando aí pela semana, porque realmente tem Copa do Brasil, né? E amanhã a gente entra em mais detalhes aí na live, né? Que a gente vai fazer amanhã de manhã, a live que começa às 9 horas da manhã. Geralmente atrasa, mas a gente tá sempre fazendo live aqui, certo? E assim, eu falo mais propriamente sobre a Copa do Brasil nessa live, tá beleza? Na sexta-feira, a gente já começa a próxima rodada. A gente tem Remo e Operário. E aí, pelo que as equipes estão brigando, né? O Operário é uma equipe que visa o G4, né? O Remo, apesar de estar uma posição atrás do Operário, eu acho que ainda não é a briga do Remo, certo? Mas eu acho que o Operário pode até vencer esse jogo, mesmo jogando fora de casa. O Guarani joga com o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas na penúltima colocação, né? E o Guarani querendo voltar a vencer para colar no G4, eu acho que o Guarani vence também. E Coritiba e Goiás vai ser um jogaço para se acompanhar nessa sexta-feira, né? 7h30 da noite, a partida muito interessante, né? Hoje eles estão colados ali, né? O Coritiba em segundo, Goiás em terceiro, então é até um duelo direto, né? A partida de hoje vai ditar muita coisa, né, para a equipe do Coritiba, mas esse jogo daí vai ser naturalmente um duelo direto entre as duas equipes, então muito bom para assistir esse jogo. No sábado a gente vai ter Brusque e Cruzeiro, e aí o Brusque querendo entrar no G4, né, joga hoje também visando isso. E o Cruzeiro na fase que vive, eu acho que o Brusque ganha esse jogo, né?
Náutico e Confiança, pela fase terrível do Confiança, pela boa fase do Náutico, eu acho que o Náutico também vence essa partida, né? CSA e Avaí, um jogo bem difícil. Pelo que o CSA apresentou nesses últimos 2 jogos, o time, eu não creio que vá conseguir segurar a equipe do Avaí, mas o Vitória conseguiu fazer uma boa partida contra o Avaí, então eu acho que o CSA tem sim a possibilidade de ir buscar alguma coisa. Eu apostaria no empate, só que, como torcedor do CSA, eu espero que o Ney Franco melhore a qualidade do time e consiga encaixar as peças que estão retornando de lesão, que é, por exemplo, o Yuri Castilho, né? E os outros jogadores, né? Que é o Everton Silva, lateral direito, que chegou, o Marquinhos, atacante, que chegou. Espero que ele consiga integrar bem os caras no elenco. Mas o CSA já tem uma baixa para essa próxima partida, que é o volante Yuri, que tava jogando de lateral direito e tava até quebrando um galho lá, né? Mas não vai pro jogo e eu acho até que o CSA vai lutar por um empate até aí. Não sei se tem força para vencer, não. Vitória e Vasco. Pelo que eu falei da equipe do Vitória, tá fazendo boas partidas. E o Vasco também é uma equipe de altos e baixos, então eu iria de empate nessa partida. Vila Nova e Sampaio Corrêa, eu acho que o Sampaio tem força para vencer o Vila Nova, né, para ganhar essa partida e até pela posição dos dois na tabela. Domingão a gente tem Botafogo e Ponte Preta. E aí o Botafogo, pela fase que vem vivendo, 3 vitórias seguidas, e a Ponte Preta, uma equipe que pouco consegue resultados aí, né? Tá brigando para não cair aí, né? Lá perto da zona de rebaixamento. Eu acho que dá Botafogo. Londrina e CRB, apesar de jogar em casa, eu acho que o CRB é mais time que o Londrina. O jogo contra o Fortaleza pode significar um desgaste muito grande pro CRB, só que de quarta para domingo dá tempo sim de se recuperar e jogar contra o Londrina, né? O CRB tem um elenco vasto, eu diria, né? E eu acho que nesse jogo aí pode até vencer. Na segunda-feira não tem partida pela Série B do Campeonato Brasileiro, então, galera, a gente encerra por aqui esse vídeo, certo? Com os palpites, com opinião, falando do que aconteceu, do que vai rolar. E eu agradeço aqui a presença de vocês. Galera, muito obrigado. Tamo junto e até semana que vem que tem mais programa, beleza? Confere também toda a nossa programação semanal aqui. Quinta-feira tem vídeo, sexta tem vídeo, amanhã tem live, quinta tem live, certo? Então acompanha aqui, porque o canal Espaço da Bola segue com muita programação aí pra vocês, tá? Um abração, gente. Valeu e até a próxima. Tamo junto.